Então, a partir de agora eu comecei a gravar a nossa aula. Então, primeiro eu só peço que deixem o seu nome aqui no chat, só escreva um oi, um presente, alguma coisa, só para ficar registrado quem está aqui. O... Semana passada a ideia era a ideia seria apresentar esse conteúdo, mas forças do além não permitiram que eu conseguisse fazer essa transmissão via Hangout. Eu estava já de manhã vendo que não ia dar certo. Aí eu disponibilizei para vocês lá no YouTube, mas eu achei mais interessante fazer essa aula de hoje, apresentar da mesma maneira os conteúdos que foram apresentados na semana passada, só que comentar alguns detalhes e por aí vai, até para enriquecer e ver se e quais dúvidas vocês têm, também no sentido de que isso vai surgir um trabalho depois disso, né? Então, enfim, para a gente ter essa discussão sobre o conteúdo em si. Vocês conseguiram assistir o vídeo? Deu tudo certo lá? Sim, sim, tudo certo. Eu consegui assistir bem. Eu acho que ficou bem esclarecido, pelo menos para mim. Não, show. Aí, eu tive o... Bem, então, a nossa matéria de aspectos de segurança, nossa matéria de aspectos de segurança, ela vai... A ideia é tratar todos os conceitos de segurança e eletricidade, né? Aí, o que a gente iria comentar começou na semana passada é falar sobre os riscos delas e juntamente com o que a gente estão vendo a tela. Sim, A primeira, então, o objetivo mais ou menos dessa primeira parte é fazer oficialmente a apresentação da NR10, que seria a norma que trata da segurança e eletricidade, mostrar a ideia geral dela. Depois a gente falar alguns conceitos de segurança, eletricidade. E aí, nessa primeira parte, nós vamos tratar falando somente dos riscos associados com eletricidade e nas instalações elétricas. Como consequência também, quais são os acidentes que podem provir disso aí, né? O, existem vários tópicos, mas nessa aula nós vamos focar somente nos riscos e nos acidentes. Existem, só que nós vamos comentar também sobre medidas de controle, como evitar, por aí vai, porque isso naturalmente vem, né? Mas a continuidade da matéria, depois o foco vai ser meio, cada parte vai ter algum foco, né? Aí, né, vão ter o outro foco sobre medidas de controle e outras atividades, né? Mas, contudo, entender sobre quais os problemas que a gente tem que, quais são os riscos que a gente tem que evitar, seria o tópico dessa parte de hoje, que é o que a gente vai tentar trabalhar. A NR10 é o utilizada, nós vamos estudar a NR10 especificamente, porque ela é a que trata especificamente sobre a segurança de eletricidade. Então, por isso que a gente está
utilizando somente a NR10. Tudo isso vem porque todo trabalho, aqui eu destaquei trabalho no sentido de que uma atividade profissional sendo executada onde tem empresas, mas isso também vale como se você fosse fazer de maneira autônoma para sua casa, né? Mas ela o foco dela seria trabalho no sentido de empresas exercendo essa atividade, seja serviços associados a isso, né? Então, todo o trabalho na eletricidade ele deve ser executado com procedimentos de segurança, principalmente para que não aconteçam problemas, tanto problemas no sentido de danificar equipamentos, também como problemas associados ao trabalhador em si, né? E para que isso seja executado, é necessário um treinamento sobre essa, uh, esse treinamento de segurança, tanto no sentido de conhecimento técnico, de procedimentos e até de política que as empresas para ter essa execução. No caso da NR10, ela vai estabelecer quais são os critérios de segurança nas mais diversas fases, no sentido da eletricidade, né? Aqui eu destaquei que existe a geração, transmissão, distribuição e consumo, né? Então, na área de a geração de energia, o termo está associado com os locais em que existe a geração de energia, usinas hidrelétricas, termoelétricas e por aí vai. Esse é o local em si, mas isso também a norma também ela possui característica para trabalhar de serviços em transmissão que para entre a geração, entre o lugar onde existe a geração e onde existe o consumo de energia elétrica, existem distâncias muito grandes. E aí essa transmissão de potência, para que ela seja executada da melhor maneira possível, existem as linhas de transmissão, que são, bem, as linhas que vocês conseguem visualizar nas ruas, que elas têm tamanho grandes e como características técnicas elas têm tensões bem elevadas e transferem bastante valores elevados de potência também. Existe também a área de distribuição de energia, que o termo está associado com, bem, depois que essa transmissão em alta tensão ela chega em determinados locais, a distribuição ela está associada com distribuir para os consumidores de energia ou as unidades consumidoras, né, sejam residências, sejam empresas, indústrias e por aí vai. Que no caso de Santa Catarina seria a Celesc. E além disso, nos locais de consumo de energia, sejam residências e por aí vai. Então percebam o seguinte, né? São grandes ou são áreas bem distintas, tanto do ponto de vista de tensão, corrente, demanda técnica e por aí vai, em que toda essa norma ela estabelece esses critérios. Como são áreas tecnicamente bem diferentes, não é possível estabelecer todos os critérios, quer dizer, detalhar todos os critérios, e aí isso causa algumas características que a gente vai verificar, a gente verifica em seguida, mas em resumo se trata da questão de as especificidades de cada área. A norma em si, ela trata também dos empregados diretos, que são contratados, e dentro de um ponto de vista, ela trata dos usuários. Os empregados diretos são desde os empregados que trabalham
ligar diretamente com eletricidade, tipo um eletricista de manutenção que está lá mexendo com aquilo ali, mas até mesmo os que estão na proximidade, que um mecânico que está passando por ali, ou um eletromecânico, que ele não é eletricista de formação técnica, mas ele precisa ter algum entendimento desse treinamento sobre isso ali. Então, em empresas onde se tem manutenção, esse treinamento, existe o treinamento também relacionado à segurança de eletricidade para pessoas que não trabalham diretamente com eletricidade. O objetivo da NR10, ela está associada com entender quais são os riscos e os perigos de eletricidade, porque os cursos de técnico, de especialização técnica, seja o técnico ou graduação, ele vai te oferecer como é que o conhecimento sobre os princípios das mais diversas áreas, né? Por exemplo, aqui você vai entender que se você ligar um aparelho na tomada, você vai conseguir utilizar ele. Mas os riscos, só que os riscos associados a esse ponto, o curso em si, ele não somente com os conceitos e princípios, eles não vem o entendimento. Que nesse caso, por exemplo, você está deixando uma criança utilizando um equipamento de eletricidade que é de uma potência relativamente alta, num local onde é úmido e que, respeitado algumas questões, pode acontecer o risco do choque elétrico e os problemas relacionados a isso. Além disso, ainda tem esse fenômeno que a gente vai ver em seguir, mas isso aqui seria um arco elétrico em alta tensão. Então, quais os riscos e perigos associados a esse arco, tanto do ponto de vista dos equipamentos associados a isso, assim como as pessoas aos perigos para as pessoas que estão ao lado. Como que eu posso minimizar e evitar esses riscos? Então, aí que vem a questão da segurança em eletricidade. A ideia dela é controlar esses riscos para eliminar o perigo com os trabalhos em eletricidade. Por exemplo, nesse caso aqui, é um caso extremo, um caso extremo, vamos dizer assim, onde um trabalhador está num painel elétrico, está fazendo as medições para fazer a sua manutenção e está aparecendo um astronauta com essas roupas aqui, né? Tem um capacete, uma roupa pesada, vamos dizer assim. Tudo isso para evitar os problemas associados a mexer com um painel elétrico. O porquê desses EPIs e o porquê que ele está usando isso aqui, a gente vai ver, nós não vamos ver com todos os detalhes, mas nesse caso específico aqui é porque ele está mexendo num painel onde existe um curto-circuito, aliás, uma energia incidente muito alta, e aí, bem, esse equipamento de proteção está associado para diminuir os riscos que, vamos dizer que aconteça algum problema, ela vai eliminar calor. Então, esses equipamentos estão associados para minimizar a queimadura na pele dele. E esses trabalhadores aqui estão mexendo com cabos na linha de distribuição. Aqui nós estamos na Celesc, ela geralmente é 13,8 kV, então é uma tensão relativamente alta que, dependendo do caso, ele pode estar com a mão encostada num lugar em que tem 13,8 kV e com o pé no poste onde tem 0 volts. Então eu vou ter uma diferença de potencial que, dependendo da situação, pode passar uma corrente elétrica por ele. Então aí existem equipamentos ou procedimentos para evitar os riscos associados com a manutenção dessas linhas que
quando essas linhas estiverem energizadas, né? Mas e tanto energizadas como sem energia. Esse treinamento, esse conhecimento, ele serve para toda pessoa que vai fazer com trabalhos em eletricidade, né? Então existem normas, procedimentos que o projetista precisa entender, até mesmo quem vai fazer a montagem precisa entender, o teste, a operação e a manutenção. Porque, por exemplo, se o projetista não prevê as características que para eliminar os riscos, o projeto dele já vai oferecer riscos para os trabalhadores. Se a pessoa da montagem ou que faz os testes não preverem isso ali, ele o risco associado a isso pode ser maior. Então, todos os trabalhadores relacionados a isso precisam entender os pontos de relação com a NR10 no que fala de segurança em eletricidade. E com destaque, o que é mais utilizado é que quem trabalha com projeto, principalmente projeto de instalações, o projeto de painéis, tem que ter conhecimento tanto da NR10 como das normas que vêm associadas a ela, meio que e os cursos associados a isso, meio que na cabeça. Mas onde mais pesa isso sempre está associado com quem faz manutenção, que é geralmente onde está o maior, bem, que mexe com os equipamentos em si, né? Os eletricistas de manutenção, ou pessoas que mexem com equipamentos energizados. Sobre a NR10 em si, ela foi publicada em 78 e foi durante os anos houve várias atualizações, principalmente porque a tecnologia vai mudando, então os procedimentos, as normas, elas também precisam se adequar a essas modificações, a qual durante esse período foi havendo várias modificações durante a sua norma. Se vocês abrirem a norma, eu passei para vocês, se não me falha a memória, ela é esse documento com 14 páginas, onde uh, ela, ela é dividida em alguns tópicos, né? Onde para cada tópico ele apresenta o que deve ser feito em cada área. Por exemplo, eu estou vendo no tópico 10.4, que fala de segurança na construção e montagem, ele diz o que deve ser feito. Aí que começam bem, e o que acontece? A pessoa precisa ler isso aqui e interpretar e tentar adequar à sua realidade, tanto essa afirmação como todas as outras, e verificar as suas características ou as suas especificidades, né? Aqui eu coloquei quais são os tópicos, então eles apresentam, por exemplo, o objetivo, o campo de aplicação, mas começa com os detalhes de desde quais são as medidas para ter o controle dos riscos, ou a segurança, quais são os aspectos de segurança que tem que ser verificados em projetos, construções, instalações desenergizadas e instalações energizadas, que isso aqui também causa bastante trabalho. Além disso, tem um ponto específico para alta tensão, que nós vamos, que os fenômenos, que a área de alta tensão, elas têm umas características mais problemáticas do que baixa tensão. Então, aí tem um tópico específico para ele. E alguns outros detalhes sobre habilitação, proteção, sinalização e por aí vai. Que tem o título de
Manual de Auxílio na Interpretação da NR10, que é esse, cadê? Que é esse carinha aqui. E aí começa pelo seguinte, né? Um documento de 14 páginas gera um documento de 100 páginas, onde pode vir vários comentários e especificidades, né? Então, só por aqui a gente consegue verificar, só pela essa diferença de páginas, dá para entender o quão complicado é trabalhar com a NR10, ou aplicar a NR10 em determinados lugares, porque ela pode gerar vários tipos de interpretações, né? E como você lida com interpretações, se uma pessoa pode interpretar de um jeito, outra pessoa pode interpretar de outra maneira. Mas esse manual aqui, ele ajuda nesse auxílio em, e em outras questões também. Por isso, vamos fazendo, indo por partes aqui, para a gente e como é bastante conteúdo, eu acho mais interessante a cada ponto a gente fazer algumas discussões aqui para não acumular muito conteúdo, até para eu conseguir ouvir vocês, né? Primeiro pergunto para vocês, me respondam, qual que seria o objetivo da NR10? Que vocês podem me dizer? Antes disso, só eu peço a todos que quem for entrando, se você ouve alguém que entrou ali, por favor, deixe só um oi no chat, só para ficar registrado quem esteve presente. Pessoal, o que vocês podem me dizer? Qual que seria o objetivo da NR10? Quem quiser falar ou quiser escrever, fique à vontade. Garantir a segurança em instalações de serviços de eletricidade? Mais ou menos. Não é exatamente garantir, é estabelecer quais são os critérios que têm que ser seguidos. Então, esse é o objetivo da NR10. Estabelecer quais são os critérios de segurança para os serviços em eletricidade, nas mais diversas fases que a gente comentou aqui, né? Então, o que consta na RNR10, o que precisa ser feito, quais são os critérios mínimos a serem seguidos para que os serviços em eletricidade ocorram com segurança. Vocês concordam? Discordam? É por aí? Concordo. Pergunto a vocês também. A NR10 ela se destina somente a quem vai fazer a intervenção, somente quem vai fazer a intervenção no local precisa entender da NR10? Não, o operador que está trabalhando no local também tem que entender. Tem que ter a base, pelo menos, né? Como o professor falou, ele não necessita saber tudo, independente se ele trabalha ou não, mas se ali conduz uma eletricidade, ele tem que ter noção de uma norma de segurança daquele local, né? Que ele esteja trabalhando. Também, isso todos do que vão fazer intervenção, mas também deixa eu achar o slide aqui.
não só quem vai fazer a manutenção, a intervenção no local, mas também quem vai fazer o projeto, ele precisa, o projeto desse serviço, ele precisa verificar se as normas vão ser executadas, tanto se for um projeto de um painel, o painel ele tem que considerar todas as características para que os critérios de segurança estejam estabelecidos e sejam obedecidos. Também quem faz a montagem precisa verificar se bem, apesar de ele ter que seguir o projeto, mas ele precisa verificar se o produto, o projeto, o painel, enfim, ele está seguindo ou está sendo construído para que a norma seja, para que os critérios de segurança sejam estabelecidos. Quem vai realmente fazer as intervenções, que são geralmente quem faz testes e manutenções, e até mesmo quem faz a operação operação das atividades, né? Então, ele não é somente para quem faz a intervenção em si, ele é para todos os trabalhadores de eletricidade, desde projeto e até mesmo os que não são ligados diretamente com eletricidade, mas que estão nas proximidades ali, sejam eles mecânicos que vão ter que mexer no local que está energizado e por aí vai. Pergunto para vocês, a NR10, vocês que já estudaram bastante normas ali, as normas regulamentadoras, ou mesmo a NR10, ela é fácil, é simples a sua interpretação? O professor diz só sobre a NR10 ou sobre todas as outras? Vocês que... Pode falar sobre os dois casos, já que vocês leram bastante sobre normas. Entre a NR10 e entre aquelas outras que a gente fez, eu achei que a NR10 ela é mais complicadinha de tu poder entender ela, poder explicar, porque como as outras são pequenas partículas, né, para poder ser encaixada em outras normas que elas possam, vamos dizer, tem uma norma, uma BNT lá, ou algo assim, que não vai dar certo naquela construção, aí você pode usar uma NR que o município libere, né? Seria assim, daí tu pode jogar aquelas normas que a gente está fazendo. E a NR10 eu acho que seria a que encaixa tudo dentro dela. Seria todas aquelas dentro da NR10 praticamente. Mas o problema é, como o professor falou, é a interpretação, né? Acho que algumas NRs, por serem escritas há muitos anos atrás, elas ficam mais difíceis de ser interpretadas. Tem algumas exatamente. Que são atualizadas, que foram atualizadas, foram retiradas algumas partes, foram comentadas outras partes para entender melhor elas. Acho que fica mais tranquilo de entender, mas... Isso, também achei esse ponto aí também. E também não é a questão toda também não é nem só você entender, é você conseguir aplicar ela em um determinado local, sabe? Isso que também é o que mais isso também que é complicado. Porque daí tu tem que interpretar o local e depois interpretar a norma no local, para ver se vai dar certo ou não, né? Isso. E com as atividades que eu já exerci com isso, existe um detalhe que pesa bastante, que, por exemplo, eu não lembro exatamente qual que era o local da norma que diz isso, mas se, por exemplo, vocês já tiveram matéria de instalações elétricas? Eu já tive no técnico, né? Mas não na engenharia, acho que ela é mais para frente, né? Ainda não. Ainda não, né? Só depois circuitos. Então, para vocês fazerem instalações elétricas, existe uma norma que você precisa seguir, que seria
a gente vai ver isso no próximo assunto, a gente vai falar sobre normas específicas, né? Mas, por exemplo, para fazer o projeto de instalações elétricas, você tem que seguir uma norma, que é a NBR 5410. Isso. E isso para projetos de instalações elétricas, painéis e por aí vai. A questão é o seguinte... Oi? Ele vai pedir dimensionamento do cabeamento, a iluminação do local, tudo, né? Isso. E onde que pega isso? Tem uma parte específica ali, que eu não lembro qual que é, que diz ou que leva-se a entender que se uma instalação elétrica ou um painel ele não tiver de acordo com a norma, esse local ou esse serviço, enfim, não é inseguro, entendeu? Ou seja, a instalação elétrica precisa estar de acordo com essa norma 5410, NBR 5410. E aí começam a vir os problemas, que aí, por exemplo, imagine numa fábrica, numa instalação elétrica, ou enfim, você ter que fazer toda a mudança de cabeamento. Bem, cabeamento é uma das áreas, né? Mas, por exemplo, você tem que precisar instalar disjuntores quando você começa a trabalhar com correntes ou tensões maiores, o valor ele cresce proporcionalmente, sabe? Então aí começam a vir onde literalmente os problemas associados a isso, que é onde começa a pegar, sabe? Teve um trabalho que eu fiz numa empresa que nós fizemos os laudos de NR10, né? Ou seja, nós verificamos as instalações elétricas, e aí nós fizemos uma estimativa. Depois que a gente terminou, nós estávamos fazendo a estimativa para verificar se eu tivesse que trocar. Foi detectado equipamentos que não estavam de acordo com a norma 5410, que é de instalação, mas existem outras normas, né? Bem, se eu precisasse trocar todos os equipamentos para que estivessem corretamente dimensionados, a gente estava fazendo umas contas e passava de R$ 1 bilhão. 1 bilhão. Caraca, esse prejuízo. E aí, então, enfim, é aí que começam a vir as questões problemáticas da NR10, que obrigatoriamente, ela puxa todas as normas relacionadas com o projeto e dimensionamento e por aí vai. Então, aí que isso que traz a problemática dela. E aí é onde pega na questão da interpretação, sabe? Porque daí, por exemplo, se para evitar de trocar um aparelho que custa R$ 50 mil, você pode utilizar uma interpretação de uma sublinha ou outra interpretação ali, e aí, enfim, é aí que começam as divergências. Tanto que esse é um dos motivos que foi feito esse manual de auxílio na interpretação da aplicação dela. Porque a questão toda é o seguinte, não é você fazer uma norma, o maior problema é como aplicar ela em um determinado lugar. Além da questão que eu mencionei, que essa norma ela se destina para pessoas, para locais de geração, de transmissão, de distribuição e consumo. Então, ou seja, são níveis técnicos totalmente diferentes. Enfim, então, esse é a grande questão que traz as dificuldades relacionadas à NR10. A outra norma que traz relacionada, que eu sei que ela é tão ou mais problemática que a NR10, ela é a NR12, que eu agora de cabeça não lembro qual é o nome dela, mas ela está associada para que quem faz operação de máquinas, segurança para quem faz operação de máquinas e
e por aí vai, para quem, por exemplo, tem alguém que é auxiliar de produção e precisa operar uma máquina, aí a NR12, se eu não estiver falando besteira, me corrijo, se eu estiver errado, ela estabelece quais são os critérios de segurança. E essa é outra norma também que traz problemas tão relevantes quanto a NR10, porque, bem, você vai precisar, dependendo de interpretações, por aí vai, você vai ter que fazer as intervenções no seu local. Então, em resumo, a interpretação dela não é simples, porque a dificuldade está na sua aplicação, a aplicação dela no determinado local e as implicações que naturalmente vêm com isso, que vem com o que eu estava comentando, seguir a todas as outras normas técnicas associadas a isso, que a gente vai ver isso acho que a próxima atividade envolve isso aí. Dado esse contexto, o primeiro tópico que seria mencionar é entender quais são os riscos que envolvem as atividades de eletricidade. Então, os trabalhos com eletricidade, os acidentes elétricos, as principais consequências deles estão relacionadas com o choque elétrico que a pessoa pode, ou pessoas ou equipamentos podem levar. No caso específico de pessoas, podem existir as queimaduras. Deixa eu ver como que está o vídeo aqui. Certo. As pessoas podem ter queimaduras no corpo, e o local em si pode levar a incêndios que também podem ocorrer problemas, né? E aí, como todas essas ocorrências que estamos mencionando, dependendo do nível, elas podem ser fatais. Então, é aí que está a necessidade de entender as questões de segurança. Antes de trazer isso aqui, eu fui pesquisar. Existe um anuário da Abracopel que traz as estatísticas de acidentes relacionados com eletricidade. Esse aqui foi esse anuário, que é esse aqui que eu coloquei para vocês, tá? Ele mostra aqui que ele foi feito em 2019, considerando os dados de 2018. Quando eu fiz a pesquisa foi o que eu consegui encontrar. Aqui, nesse anuário, ele mostra vários dados, entre eles, aqui qual é a quantidade de total de acidentes de origem elétrica. Aqui vai um parênteses, que isso aqui ele segue mais ou menos a mesma linha de raciocínio que a gente consegue ver o que está acontecendo com o Covid-19. Existe ali por exemplo, se tu for pesquisar qual é o número de infectados, qual é o número de infectados, como é que é o termo que eles usam? Esse número de infectados, ele está associado com os que foram feitos os testes, sabe? Isso significa, trazendo do ponto de vista disso ali, que não os que foram, o número de detectados é uma coisa, mas o número de infectados é diferente disso, porque nem sempre quem é infectado é detectado. Essa mesma ideia pode ser levado em consideração aqui, porque existe esse total de acidentes, mas isso aqui ele só considera os acidentes que foram registrados eu não lembro qual foi a norma que fala sobre isso, mas quando existe um acidente com trabalhos, acho que é CAT, se eu não me engano,
que, enfim, tem todo um procedimento para ser escrito sobre que existiu esse acidente, né? Mas nem sempre todo acidente ele faz esse registro. Então, esse número, bem, é preciso levar a considerar esse número com responsabilidade, mas deve-se também saber que não necessariamente esse número reflete todos os acidentes que ocorreram. Aqui ele mostra quais são as origens e as consequências, né? Desde descargas atmosféricas, incêndios, choques e por aí vai. Esse outro número ele mostra o que a gente consegue, quais são as origens elétricas as origens dos acidentes elétricos, tanto fatais como não fatais. O que a gente consegue verificar é que o maior número está relacionado com ou que foram ou em residências ou em redes aéreas de distribuição. Então, quais são os locais que merecem maiores cuidados na análise de acidentes de origem elétrica? Bem, a gente mencionou, mas os riscos elétricos em grande escala, eles podem levar a incêndios, sejam de prédios locais, pode existir a queimadura, tanto queimaduras nas pessoas, como a danificação de a queimadura de equipamentos. E uma das partes que também é relevante, tão relevante quanto, que seriam os equipamentos danificados. Então, entender um pouco, seguir os procedimentos de segurança também vai garantir que os equipamentos, dentro de um contexto, eles não vão ser danificados. E, bem, em larga escala, ele pode ter consequências fatais, tanto relacionado às queimaduras da passagem, como, por exemplo, se uma pessoa estiver fazendo a manutenção no local alto, ele pode cair de uma determinada altura e isso ele pode ser fatal. Então, enfim, não tem para onde fugir. Trabalhar com eletricidade ele é uma questão perigosa, porque a eletricidade é invisível. Se você for uma pessoa normal, vamos dizer assim, você não vai conseguir ver uma corrente elétrica, uma tensão elétrica, um campo magnético e por aí vai. E para as pessoas, ou seja, ela é invisível. Por exemplo, um trabalho em altura, ele é visível, então você consegue visualizar isso, mas a eletricidade ela não ela é invisível e isso pode acarretar problemas como você não saber que um local está energizado ou não conseguir ver qual é o ponto que traz maior perigo para você. E além disso ainda a corrente elétrica ela vai buscar sempre o caminho de menor resistência. Então você não consegue ter não consegue saber se uma pessoa, por exemplo, levar um choque, essa corrente elétrica e o local por onde ela vai passar também vai depender da posição em que a pessoa vai estar, e por aí vai, porque a corrente elétrica ela sempre vai buscar o caminho de menor resistência. Então isso ela é algo que traz também a necessidade de análise. Aí uma das coisas que podem ser utilizadas para evitar isso seria um aterramento elétrico, para evitar esses tipos de problemas. Os riscos associados com os fenômenos elétricos, eles podem ser divididos com o risco do contato, você entrar em contato com o local, ou mesmo os riscos da passagem da corrente, por esse local, que pode acarretar um incêndio, uma explosão. Um outro fenômeno ou um outro risco está associado com o arco elétrico,
e o outro seria campos eletromagnéticos induzidos. Nós vamos tratar desses 3 tópicos. Esses 2 nós tratamos junto, e esse terceiro a gente trata ele. Esses 2 outros nós vamos tratar de maneira separada. O contato elétrico, ele pode dar-se por 2 maneiras. Que seria o contato direto, onde você literalmente você entra em contato com uma parte que está energizada, onde aqui no lado esquerdo a gente vê uma criança num ponto extremo, colocando um garfo na tomada, então ela vai entrar em contato com uma parte energizada, mas também existem, nesse caso, por exemplo, um trabalhador que está mexendo em linhas elétricas energizadas, ele encosta, ele tem um braço está ligado em uma fase e outro em outra fase, e aí entre fases você tem uma diferença de tensão, e essa diferença, se ele está com as 2 mãos conectadas aqui, toda pessoa possui uma resistência elétrica. Dependendo do valor dessa corrente, dessa resistência elétrica, isso pode conduzir uma corrente e entrar também ter um choque elétrico. Existe também o contato indireto, onde você não está entrando necessariamente em contato com uma parte energizada, mas o equipamento que você está utilizando está desencapado, ou está, enfim, por aí, está nesse sentido, está desencapado, está com algum problema, e aí a estrutura que você está que segura esse equipamento, ela está energizada. E aí você corre o risco de levar um choque quando você encosta nele. Por exemplo, quem nunca levou um choque quando foi ligar um chuveiro e toma aquele baque assim, ou mesmo quando tu vai mexer com um computador e tá com o pé no chão e leva um choque, ou, enfim, alguns tipos de riscos dessa área. Eu mostrei para vocês naquele dia, no vídeo, mas deixa eu colocar aqui. Tem esse vídeo aqui que eu mostrei para vocês. Ele literalmente consegue mostrar como que uma pessoa não deve se comportar quando está trabalhando com eletricidade. Por exemplo, esse caso aqui, o cara conseguiu, se eu estou entendendo bem, deixa eu ver se aqui está melhor. Aqui ele consegue ver onde está passando uma corrente elétrica e encosta o dedo perto, né? Então, enfim, conseguiu ter um contato direto com a parte energizada, coisa que não se deve fazer. Isso aqui, se eu não me engano, é um teaser. E se você liga um teaser, tem uma passagem de corrente elétrica. E não se deve colocar o dedo quando tem uma corrente elétrica. Aqui isso aqui parece ser um carregador de telefone, e
que, bem, se você ligar incorretamente, você pode ter um curto-circuito, e se você estiver encostado, pode trazer também um contato direto com a eletricidade. Aqui a pessoa ela conseguiu superar a sua capacidade quando ele conseguiu. Isso aqui bom, é uma solda elétrica. Para quem não conhece, a solda elétrica, o objetivo dela é fazer soldas de dispositivos eletrônicos. E aí, essa solda, como ela precisa derreter alguns materiais, que se eu não me engano é zinco, alguém me corrija se eu estiver errado. Isso aqui, como consequência, como ele precisa derreter materiais ferrosos, isso aqui está bem quente. E além de estar quente, às vezes ele pode estar energizado. E ele conseguiu fazer as duas coisas bem interessantes, que queimar o nariz e provavelmente ter levado um choque. Vocês estão vendo essa tela de vídeo? Sim. Estão vendo a tela do vídeo que eu estou mostrando ou não? Eu tô vendo. Agora vocês estão vendo? O meu tá normal. Agora tá dividida a tela entre o professor e o vídeo. Antes estava aparecendo o professor e o vídeo, o meu tá só o vídeo. Deixa eu ver como é que eu faço. É que tem que ver se estão clicando só no do professor, daí só aparece o professor. Daí se botar Daniel Carlos Ouro na apresentação, aparece a tela do vídeo. Dê uma olhada no chat, para quem não está conseguindo ver, dê uma olhada no chat, que tem, além de tem um que vai ter o meu vídeo, e tem um que tem a minha apresentação. Então, dê uma olhada ali, para às vezes, clicando no outro, tem como se fosse eu entrando em dois aqui. Um seria o meu vídeo, e o outro seria a apresentação, que é a tela que eu estou mostrando para você, que eu quero mostrar para vocês. E para quem não estiver vendo, seria isso. Que é isso aqui, ó, no chat ali, aliás, em pessoas, vai aparecer, pelo menos para mim, tá aparecendo dois nomes. Um deles é o vídeo, que vocês estão vendo na minha câmera, e o outro seria a minha apresentação. Isso, no meu tá bem assim também. Então, aí quem quiser ver essa minha apresentação, só clique ali que aparece. Aí eu tenho o vídeo. O vídeo ele tá sem som mesmo, então
Deixa eu fazer isso aqui. Ele... Deixa eu ver se agora vai. Provavelmente para vocês não vai aparecer o áudio, tá? Então eu vou meio que narrando aqui. E sem contar o seguinte, né? Quando tu mexe com o telefone em casa, se vocês vivem com alguém, provavelmente você vai levar uma mijada quando tu mexe no equipamento, né? Aqui ele levou uma mijada da mulher, mas se ele estiver trabalhando, ele vai levar uma advertência ou do técnico de segurança, quer dizer, do técnico de segurança, e dependendo do que ele fizer, também do seu superior imediato, né? Então, enfim, as consequências disso podem ser essas. Aqui ele colocou. Aqui ele está colocando o dedo próximo do local que está energizado, então. Enfim, se você tem um local que tem tensão elétrica, você aproxima seu dedo, dependendo do nível de tensão, pode ocorrer essa, entre aspas, descarga de essa corrente elétrica que não acontece pelo ar. Então, isso é uma das coisas que precisam ter cuidado. Aqui está mostrando de maneira cômica, né? Mas esses efeitos aqui de descargas, elas na prática não são muito legais, se vê. Mas, enfim, aproximou o dedo num local que está energizado, isso vai dar problema. Vai mexer com ferramentas quando o local está energizado, tenha cuidado também. Quem for mexer com eletrônica vai descobrir que se você, que o capacitor, ele tem a capacidade, o capacitor ele armazena uma certa quantidade de energia e quando você curto-circuita ele, você pode levar uma descarga atmosférica, uma descarga elétrica. Isso aqui também é uma coisa legal de se levar, esses choquezinhos, eles são bem... dói bastante. Aqui, o que o rapaz está fazendo? Ele está colocando na tomada, está colocando num lado na tomada, e aqui ele está deixando, nessa ponta, está energizada no local de material de ferro. E todo material de ferro ele pode conduzir eletricidade, né? E o que acontece? O cara pode, além de levar um choque, dar um curto-circuito. Aqui ele foi fazer medição de tensão, só que num lugar energizado, só que não sabe do que está fazendo e pode levar um choque. Aqui o cara foi mexer numa lâmpada que num local energizado, e aí o que aconteceu? Deu um curto-circuito, e aí em curto-circuito, o que curto-circuito é a passagem de uma corrente muito grande em num período muito curto. E aí os disjuntores de proteção, o objetivo deles uma das coisas que eles têm como objetivo é tirar a corrente elétrica ou fechar o circuito elétrico para não danificar. E aí, às vezes, acontece de você fechar o disjuntor e todo local que você está, ele desliga, desenergiza, né? E foi o que ele conseguiu fazer.
Enfim, esse vídeo eu coloquei para vocês, mas aqui mostram várias informações de como não se deve fazer e quais são os riscos associados com se você não sabe mexer, o que acontece quando você vai fazer alguma coisa quando você não sabe no que está mexendo. Bem, só um pouquinho, deixa eu fechar aqui a janela. Agora tem gente vendendo pão. Bem, vamos dizer o seguinte. Deixa eu ver se ele está apresentando. Estão vendo a tela? Sim. Então, vamos dizer o seguinte: você leva um choque. E aí? O que pode te acontecer? Isso ela pode se manifestar no corpo humano de várias maneiras, né? E pode acontecer vários pontos, desde danificar os tecidos, tanto os musculares como os do cérebro. Primeiro, porque o nosso corpo humano, biologicamente, ele também funciona através de comandos elétricos, e aí, ou correntes elétricas, enfim, a partir do momento que você insere corrente elétrica no teu corpo, você acaba, como se fosse, a corrente elétrica acaba, essa corrente elétrica externa acaba entrando no seu corpo e danificando ela, esses comandos, vamos dizer assim, além de também da corrente elétrica pelo corpo acaba esquentando, e aí traz alguns problemas nos tecidos, tanto os musculares como os do cérebro. Essa corrente elétrica, daí, como consequência, pode trazer a paralisação dos músculos, que é o que vocês geralmente vão ver no vídeo. Uma pessoa ela leva um choque e ela fica sem se mexer, porque os comandos, ela não tem mais os comandos do seu, não consegue mais mexer o seu corpo, acaba se paralisando. E aí, isso em pontos mais extremos podem trazer várias coisas, desde coágulos, paralisação da respiração e, dependendo do nível de intensidade e do tempo, até a morte. Então, enfim, existem vários níveis de choque elétrico, mas ela é um troço bem, não é algo muito agradável, né? Fazendo uma analogia com circuitos elétricos, o que a gente tem? A gente tem um circuito elétrico, a gente tem uma fonte de tensão e uma diferença de potencial, onde a gente tem a tensão que a gente está alimentando, e embaixo nós temos o lugar de menor potencial, em que nós temos o terra, o condutor terra, ou 0 volts, né? Quando a gente insere, ou quando a gente fecha esse circuito elétrico, nós temos uma conexão elétrica entre o ponto positivo e o ponto de maior e menor potencial, onde nós vamos ter uma resistência elétrica. E a partir do momento que esse circuito fecha, eu vou ter uma passagem de corrente elétrica. Isso em circuitos elétricos. Do ponto de vista de choque elétrico, acontece a mesma coisa com as pessoas. Eu tenho uma diferença de potencial, onde fisicamente a Terra ela tem a potencial elétrico igual a 0,
Então, se eu encostar, por exemplo, na tomada que tem 220 volts, eu vou ter entre o ponto, o condutor fase e o terra, eu vou ter a diferença de potencial de 220 volts. Então, isso eu vou ter uma passagem de corrente elétrica que ela vai procurar o caminho de menor resistência, que, por exemplo, nesse caso é no braço aqui do braço esquerdo até o, o terra, mas, por exemplo, a depender se esse pé estiver levantado, a corrente elétrica pode passar por outros caminhos também. E depender do caminho que ele passa, ele pode não passar. Se ele passar somente pelos músculos, ele pode trazer alguns tipos de danos. Se ele passar pelo coração, ele vai trazer alguns outros danos. Se ele passar só pelos braços, ele vai trazer alguns danos. Então, o local por onde a passagem dessa corrente acontecer, ela pode ser diferente e trazer diferentes tipos de danos às pessoas. Então, enfim, essa gravidade que pode ocorrer, ela depende do local que vai acontecer, do local do trajeto em si, do tipo de corrente, se for uma corrente contínua, uma corrente alternada, do valor da tensão que está sendo aplicada, da intensidade da corrente, do tempo que vai acontecer, da resistência do circuito elétrico também, a frequência elétrica interfere e das pessoas, cada uma pode ter, fisicamente vamos ter do ponto de vista elétrico, resistências maiores ou menores, né? E aí esses efeitos, existem alguns tipos de efeito, onde para determinados valores, você consegue perceber algumas sensações, e a partir de determinados valores você pode não conseguir largar enfim, teus músculos começam a não se mexer, onde esse valor aqui mostra uma faixa de valores para homens e para mulheres, mas enfim, a partir nessa faixa de valores, ele pode acontecer os problemas, né? Vocês vão estudar isso em instalações, mas para quem já trabalha com isso, existe um dispositivo de proteção de choque elétrico nas residências que se chama disjuntor residual, que é o famoso DR. O DR, qual que é o princípio elétrico ele mede a corrente elétrica que está entrando na instalação elétrica e mede que tá saindo dele e que está entrando nele. Ele mede, literalmente faz a medição desses valores. Quando esses valores de corrente elétrica são diferentes, significa que eu tenho uma fuga de corrente do meu circuito. E aí, a partir de um determinado valor de corrente elétrica, esse disjuntor ele atua fechando o circuito elétrico. E se esse valor de corrente elétrica ele pode mudar, mas o valor dele, em geral, se eu não estiver falando besteira, é na faixa de 30 miliamperes. Porque um dos motivos, que é o que a gente consegue visualizar aqui, que ele começa a entrar na faixa onde as pessoas não conseguem largar dele, né? Então, existem dispositivos residenciais para você utilizar. Existe o ponto positivo de você utilizar um disjuntor, um DR, é que você vai eliminar a possibilidade do choque elétrico. O ponto negativo é que, bem,
nem sempre todas as fugas elétricas acontecem devido ao choque elétrico. E na maioria das vezes as instalações elétricas elas não são bem, quer dizer, elas são feitas da maneira que essas fugas elas vão acontecer sem onde não houve choque elétrico. Então isso se resume que o disjuntor ele pode atuar não necessariamente porque houve um choque elétrico. Então utilizar DRs é uma coisa que ela para quem trabalha com isso, é algo, ele tem as suas vantagens e tem as suas desvantagens, né? Uma delas é que, por exemplo, para chuveiros comuns, você não consegue utilizar DRs, porque existe fuga de corrente entre literalmente, tem uma fuga de corrente entre o chuveiro e a água. E aí, os chuveiros comuns, né? E existe uma classe de chuveiros que aí existe uma classe de chuveiros que não existe essa fuga de eletricidade, só que aí esses chuveiros são bem mais caros, né? Enfim, aí existe toda a avaliação técnica para se fazer. A partir do momento que eu recebo uma corrente, um choque elétrico, esse valor de intensidade, ela pode modificar, onde aqui, dependendo do valor de corrente elétrica, pode acontecer problemas mais sensíveis, até valor ou problemas de queimaduras no corpo. Então, enfim, existem vários problemas que podem ocorrer. E isso aqui eu mostro de uma maneira resumida, mas aqui nós temos uma figura que mostra onde nós temos aqui uma zona onde uma figura mais perceptível, com cores, vamos dizer assim, que mostram-se quais são as zonas onde existem, visualmente mais fácil de entender quais são as zonas onde existem problemas, né? A zona 1, que é essa com um amarelo mais... Deixa eu colocar aqui. Esse amarelo mais claro, onde não acontece nenhum efeito perceptível no corpo humano. E aí, conforme esses dois tons de amarelo, eles mostram alguns efeitos, alguns outros tipos de efeitos, e a gente tem a zona 4, onde tem efeitos graves, né? No eixo horizontal, nós temos a intensidade da corrente, e no eixo vertical, nós temos o tempo. E esse ponto, esses dois pontos da zona 1, eu não sei qual que é a qualidade do vídeo, não sei se a qualidade do vídeo está boa, mas esses dois primeiros quadradinhos, eles estão na zona 1, onde eu tenho um amarelo bem, bem claro. Isso significa que para determinados valores de corrente elétrica, você não vai acontecer nenhum efeito no corpo humano, ou nenhum efeito perceptível. Então, e como consequência disso, do ponto de vista da norma, existem faixas de tensão com qual você pode trabalhar em que a norma não se aplica, que tecnicamente a gente vai ver depois, mas elas são conhecidas como extra baixa tensão. Por que existe isso? Porque dependendo do valor da corrente elétrica que passa pelo teu corpo, não vai ocorrer nenhum problema perceptível, vamos dizer assim, né? Mas, além disso, aí existem, aqui a figura consegue ilustrar o valor da corrente e o tempo, onde mostram-se cada zona, vamos dizer assim, né? Desde os efeitos fisiológicos notáveis até os locais onde vão ter problemas graves e irreversíveis. Aqui mostra de maneira resumida, esses valores de tensão e extra baixa tensão são para corrente alternada, seria para tensões abaixo de 50 volts. Então, se um local for de
tiver uma tensão menor do que 50 volts, seguindo em teoria, você pode, o nível de corrente que vai passar pelo teu corpo é tão baixo que não vai ocorrer nenhum problema, então você pode utilizar, manusear sem problema, mas a partir do valor de tensões acima de 50 volts, aí pode ocorrer algum problemas, e aqui mostra qual é a duração máxima de tempo que você pode ter uma corrente elétrica passando sem ocorrer problemas extremos. Essa figura aqui ela mostra para a corrente alternada, mas existe a mesma também para a corrente contínua, onde essa tensão seria o de 120 volts. Após isso, existe um tempo associado a isso, onde quanto tempo depois que a pessoa levou um choque. Se eu levar, se existe a possibilidade de qual a chance dessa pessoa não morrer quando leva esse choque. Tudo isso vai estar associado com o tempo que ela vai receber os primeiros socorros e a respiração artificial. O que a gente consegue visualizar aqui de maneira geral é que quanto menor o tempo entre o menor o tempo, maior vai ser a chance de reanimação. E aí, como consequência, ou o que isso traz como consequência na norma, é que para quem trabalha com eletricidade, primeiro, recebe treinamentos de primeiros socorros, quem trabalha efetivamente com isso, né, recebe treinamentos de primeiros socorros, para que, por exemplo, se outra pessoa estiver exercendo atividade e leve um choque, você saiba quais são os primeiros socorros para que reanime a vítima. E segundo também, que em geral, não é uma regra absoluta, mas em geral, busca-se, quando você vai exercer as atividades locais, busca-se que se trabalhe em, no mínimo, 2 pessoas. Então, essa é uma das outras consequências ou entendimentos do que vai trazer sobre isso aqui. Para a gente finalizar essa parte de choque elétrico, venho aqui trazer aqui pergunta sobre a vocês, né? O choque elétrico, os tipos de contato que esse choque elétrico pode ser, ele pode ser com o contato. Quais os tipos de contatos elétricos onde pode ocorrer problemas? O primeiro seria o contato direto, que é onde você entra em contato direto com a parte energizada, ou o contato indireto, que são quando você leva esse choque elétrico para entrar em contato em locais que estão energizados, né, mas você não necessariamente encosta em partes vivas. Quais os efeitos que ela pode ter no corpo humano? Pode trazer desde danificar os tecidos, onde paralisias e por aí vai, aí dependendo do nível do nível de corrente e de tempo, pode causar até a morte. Como acontece um choque elétrico? Bem, pergunta para essas vocês precisam saber. Como que acontece um choque elétrico?
quando uma pessoa faz quando existe um local com diferença de potencial, e aí uma pessoa faz através do seu corpo humano, faz a ligação elétrica entre esses pontos, né? A gravidade dela vai depender do trajeto, da corrente, da tensão que você está trabalhando, frequências e algumas características das pessoas. Os efeitos no corpo humano, eles são vários, que podem ser desde efeitos sensíveis, a percepção de que você está levando, contrações no corpo e, em pontos mais extremos, as queimaduras e asfixias. De maneira geral, quanto maior a intensidade da corrente elétrica, maiores vão ser os efeitos, mais danosos vão ser os efeitos no corpo humano. E as chances de salvamento de uma pessoa, elas dependem diretamente do tempo, de quanto menor for o tempo para reanimação ou quando acontece a respiração artificial. Ok, pessoal? Estão por aí ainda? O outro risco... Deixa eu ver aqui se tá com... O outro risco associado com os trabalhos de eletricidade seriam o arco elétrico ou o arco voltaico. Qual que é o princípio geral desse arco elétrico? De maneira geral, nós, ou nas frequências em que a gente consegue, usualmente trabalhadas ali, que seriam 50 ou 60 Hz da rede elétrica, e até umas determinadas faixas de kHz, só existe passagem de corrente elétrica por meios condutores, ou seja, cobre, alumínio, enfim, meios onde eles são favoráveis à passagem de corrente elétrica, meios físicos, vamos dizer assim, né? Porém, dependendo, os arcos elétricos, eles estão associados quando existe a passagem de corrente elétrica por meios não condutores, ou nesse caso aqui, o que a gente está visualizando é a passagem de corrente elétrica pelo ar. Em geral, o ar, ele é um material que ele é isolante elétrico, mas essa isolação elétrica, ela vai até um determinado valor que, dependendo do nível de tensão que você está trabalhando, ou da corrente elétrica que está passando, ou da distância em que esses condutores estão, pode existir uma passagem de corrente elétrica. E aí,
esses arcos elétricos, em geral, eles são efeitos, eles trazem efeitos danosos, ou trazem efeitos problemáticos para o local. Então, busca-se, em geral, eliminar esses efeitos ou eliminar os riscos, ou quando isso não é possível, minimizar os problemas que podem trazer, que os arcos elétricos trazem, e os riscos de segurança que vêm com eles, né? Os arcos elétricos, a NR10, ela trata os riscos de eletricidade, principalmente a partir do nível de tensão, onde ela trata dos níveis de baixa tensão com valores no caso de corrente alternada, para valores de tensão maiores do que 50 volts e menores do que 1000 volts, e para valores de tensão em corrente contínua, para maiores que 120 volts e menores de que 1500 volts. Então, para tensões dentro dessa faixa, a NR10 trata como baixa tensão. E para valores de tensão alternada acima de 1000 volts e valores de corrente contínua acima de 1500 volts, a NR10 ela trata isso como alta tensão, certo? Então nós temos o quê? Baixa tensão e alta tensão, que seriam esses valores. Isso é da maneira como a NR10 trata, né? Mas em outras normas técnicas, existe uma divisão entre valores acima de 1000 volts ali, que aí existe uma subdivisão ali que é tratado entre média tensão e alta tensão. Mas aí são normas técnicas que elas tratam isso de uma outra maneira. Por que existe essa diferenciação? Porque os fenômenos associados, não os fenômenos, mas os riscos associados com esses níveis de tensão, eles são um pouquinho diferentes, né? Em geral, aqui vai um termo bem específico que seria em geral, quando se trata de arcos elétricos em baixa tensão, está associados com o que vai acontecer? Vai acontecer um curto-circuito, que é a passagem de uma corrente elétrica muito grande num período muito curto. E o que vai nesse contexto vai se liberar uma energia ou calor muito grande num período muito curto, e isso tem como consequência ou a explosão, pode ocorrer liberação de uma intensidade grande de luz elétrica, e o derretimento e a explosão do local e explosão do local e por aí vai. Aqui deixa eu mostrar o vídeo para vocês, que vamos ver se ele vai. Deixa eu ver como é que vai estar aparecendo aqui. Esse vídeo aqui, só me dê um ok se vocês estão vendo essa minha tela aqui. Sim. Sim. Esse pessoal está fazendo a manutenção num local onde temos painéis de baixa tensão. E aí, está fazendo a manutenção, a gente pode visualizar ali, e daí de repente vai acontecer algum problema. Isso seria o arco. O que aconteceu aqui? Ocorreu um arco elétrico. Esse arco elétrico
que seria uma corrente de curto-circuito, que libera uma corrente muito grande num período muito curto, e isso vai liberar uma determinada energia, que se chama, tecnicamente eles chamam de energia incidente. Essa energia incidente, ela vai ocorrer, pode ocorrer várias, dependendo do nível, ela vai ocorrer alguns problemas, alguns efeitos, né? Nesse caso aqui, ocorreu, bem, uma intensidade de luz muito grande, aparentemente parece que pegou fogo aqui do lado, e o que a gente consegue visualizar aqui, que o trabalhador que estava nesse lado aqui, recebeu toda essa energia, todo esse calor, toda essa luz, e por aí vai. No caso, isso para baixa tensão, né? Para alta tensão, aí existem já um fenômeno a mais que acontece. Além dessa questão que pode acontecer dessa liberação de energia, existe a questão da passagem de corrente elétrica pelo ar. Em geral, nós temos existe a passagem de corrente elétrica quando existe uma diferença de tensão entre dois pontos e uma ligação, um fechamento desse circuito, né? Em geral, os materiais, os não condutores, por exemplo, o ar, ele não permite a passagem de corrente elétrica, só que ele tem um limite para isso. E esse limite ele está associado a determinados de valores de tensão e de distância. Quando esses valores eles passam, acontece a ionização do ar, e aí ocorre a descarga a passagem de corrente elétrica pelo ar. E aí passa a corrente elétrica pelo ar e por um determinado período de tempo, depois ela volta ao normal, vamos dizer assim. Ela volta a não passar energia. Esse aqui tem algumas figuras, alguns de... Aqui eu tenho está abrindo um circuito de alta tensão, com passagem de corrente elétrica pelo ar. Aqui o mesmo princípio, ele está abrindo um circuito elétrico de alta tensão, e aí ocorreu esse arco elétrico. Como vocês podem ver, da mesma maneira acontece essa liberação de uma intensidade de luz grande, e intensidade de luz e calor. Nesses três casos, está acontecendo essa liberação quando o circuito ele está fechado e você está tentando abrir. Isso é um tipo de... um tipo. Agora, esse aqui já ocorre quando você está tentando fechar um circuito elétrico de alta tensão. Conforme ele vai se aproximando, vocês vão ver que vai começar a ter uma passagem, uma descarga de corrente ali, ó. Que é o que está acontecendo até eles estarem fisicamente conectados. Cacete. E bem, como esses arcos elétricos que eu estava mencionando, como uma característica, eu vou ter uma grande dissipação de energia, e essa energia, ela literalmente ela traz calor, luz, explosão e fogo, né? Em baixa tensão, ela geralmente sua duração é de menos de um segundo, e que de alguma maneira a instalação elétrica ela vai tentar fechar ou cortar a liberação
dessa corrente elétrica. Então, em geral, algum disjuntor vai fechar. E o problema dela é que as temperaturas elas são bem elevadas e isso pode ocorrer alguns problemas no corpo humano. Para evitar, bem, as consequências aí elas podem ser associadas ao calor, que vem as queimaduras, né? Podem ocorrer, se isso, por exemplo, você estiver num poste, você pode ter ferimentos por causa dessa queda. Essa irradiação, ela pode também queimar os seus olhos. Foi por isso que a gente visualizou, aí existem EPIs específicos para isso. E aí algumas outras questões, por exemplo, nesse caso aqui, a gente visualizou ali a explosão do ambiente e até ferimentos de partículas derretidas do material, né? Imagine que existem condutores elétricos e esses condutores elétricos eles vão derreter, você vai receber toda essa carga de calor no seu corpo. Então, enfim, isso não é algo muito. Isso pode acarretar problemas de queimaduras e por aí vai. Aqui tem algumas figurinhas de pessoas que levaram essa descarga ou chegaram a óbito. E aí, bem, para evitar esses problemas, aí não tem alguns pontos a fazer. Uma das medidas são procedimentos de trabalho para você evitar isso. No caso de baixa tensão, a gente vai ver depois quais são esses procedimentos, mas ele se resume ao seguinte: eu vou fazer manutenção em um painel elétrico. Qual é o passo a passo que eu tenho que seguir para evitar isso? Tenho que fazer isso, isso, isso e isso. Esses são procedimentos de trabalho. Quais são os procedimentos? A gente vai ver mais em sequência, né? Mas procedimentos de trabalho são isso. A partir do momento que eu vou fazer um serviço de eletricidade, eu tenho que seguir esses passos, né? Além disso, ainda a gente viu, no caso dos de alta tensão, eles fazendo as manobras quando estavam tentando fechar, eles estavam fechando numa determinada velocidade. Tudo isso é procedimento de trabalho. Para fazer a abertura, eles fizeram os equipamentos, eles consideraram isso e fizeram com determinada velocidade. Ou seja, seguiu-se alguns procedimentos de trabalho para evitar, para proteger tanto as pessoas como os equipamentos associados a isso. E dependendo do caso, não tem muita escapatória, né? Aí você vai ter que utilizar EPIs que tenham essa proteção térmica, visual, alguns cintos de segurança, capacetes e, bem, por aí vai. Tudo vai depender do nível de energia, de arco elétrico que você vai trabalhando. Que é esse caso aqui que eu mostrei para vocês, que é um ponto bem extremo, que provavelmente esse local tem uma energia incidente muito grande, e aí tu precisa de um equipamento bem mais robusto para evitar essas questões de energia, calor e capacetes e por aí vai, para que o corpo não receba toda essa carga de energia incidente. Quando e se vocês forem se aprofundar sobre isso, o termo associado a isso seria o cálculo de energia e incidente. No caso de painéis de baixa tensão e por aí vai, o estudo, o tema cálculo de energia de incidente, ele envolve tudo esse tema de arcos elétricos de baixa tensão, e aí como consequência, a partir do valor da energia incidente calculada, você dimensiona qual é a roupa de proteção e por aí vai.
Para nós finalizarmos esse tema de arco elétrico, pergunto para vocês, não sei se vocês anotaram ali, qual a faixa de valores que a NR10 considera como baixa tensão e alta tensão? Alguém anotou? Alguém lembra? Não? Para baixa tensão, são valores em corrente alternada entre 50 e 1000 volts, e em corrente contínua, para valores de tensão entre 120 e 1500 volts, é o que a NR10 considera como baixa tensão. E para alta tensão, são valores de tensão de 1000 volts para corrente alternada e 1500 volts para corrente contínua. As características do arco elétrico, as características dele seriam uma... Deixa eu abrir aqui o slide. Você tem uma grande dissipação de energia, em geral num tempo muito curto, e essa energia traz naturalmente calor, que esquenta, pode esquentar os materiais e por aí vai, pode chegar a derreter. A gente visualizou ali uma luz intensa, e dependendo do local, principalmente se forem painéis elétricos, isso pode levar a explosão e fogo. Em baixas tensões, a sua duração em geral ela é de menos de 1 segundo, porque aí você tem disjuntores que vão tentar proteger o seu sistema elétrico e vão tentar cessar essa corrente, e essas temperaturas elas são bem elevadas, o que mostra as consequências do que podem ocorrer nas pessoas. Para diminuição desses riscos, não tem muito o que se fazer. São procedimentos de trabalho e a utilização de EPIs para evitar esses problemas. Como último efeito, para a gente finalizar a nossa aula de hoje, nós vamos falar sobre os campos eletromagnéticos. De maneira bem resumida, quando existe a passagem de uma corrente elétrica, essa corrente elétrica ela vai gerar um campo magnético seguindo a regra da mão direita, onde eu tenho a nesse dedo polegar mostra a direção da corrente, e ela vai gerar um campo magnético seguindo a regra da mão direita, nesse caso no sentido anti-horário. Como consequência, deixa eu abrir aqui. Então, nós temos uma corrente elétrica, ele gera um campo magnético. Por outro lado, nós temos a lei de Faraday, que fala que se existe uma variação de campo magnético, uma indução magnética num determinado local, eu consigo então produzir ou induzir uma tensão num local diferente. Então, por exemplo, nesse caso aqui eu tenho um ímã. Se esse ímã se movimentar, eu vou ter uma variação do meu campo indução magnética. Essa variação de tensão e indução magnética, ela vai produzir uma tensão induzida
nessa espira. E se esse circuito elétrico ele estiver fechado, essa tensão induzida aqui, ela vai produzir uma corrente num determinado local, se esse circuito ele estiver eletricamente fechado. O que que isso o que que isso nos traz como consequência? Nas imediações ou locais de condutores que estão desenergizados, você pode induzir uma tensão elétrica. Esses efeitos eles vão depender vão depender da intensidade e da frequência dessa corrente ou dessa tensão. Aqui eu coloquei casos extremos, né? Por exemplo, eu tenho uma rede de alta tensão, onde eu tenho uma corrente elétrica e uma tensão elétrica que elas estão passando pelos condutores. Dependendo dos valores aqui, eu posso induzir uma tensão e corrente elétrica nessas estruturas que estão aqui, mas também em pessoas que estiverem passando aqui por baixo, que estão com objetos metálicos e por aí vai. Ou seja, eu estou induzindo uma corrente elétrica em locais que estão desenergizados e que recebem essa tensão por fontes diferentes, por fontes distantes, né? Contudo, esses valores, eles dependem da intensidade e da corrente, da intensidade da corrente e da tensão que estão externas aqui. Esse outro lado, ele mostra uma antena. Se essa antena estiver emitindo um sinal e dependendo desse valor, ele pode também induzir uma corrente, uma tensão num local. Uma das maneiras que a gente consegue visualizar isso no dia a dia seria num micro-ondas. O micro-ondas, ele emite, se não me falha a memória, uma tensão e um campo magnético e elétrico numa frequência de 24 MHz. E aí eles estão num local distante e conseguem produzir calor, corrente elétrica e calor eles conseguem transmitir calor num local que está fisicamente distante. E no caso específico do micro-ondas, ele produz calor aumento de temperatura na água, mesmo estando em locais fisicamente distantes, né? Bem, enfim, esses são os efeitos associados aos campos magnéticos induzidos. Descargas atmosféricas, elas também podem estar relacionadas com campos magnéticos induzidos, porque eu tenho uma passagem de corrente elétrica muito grande, e aí ela pode induzir tensões e correntes elétricas nas imediações, né? Então pode existir problemas tanto da passagem dessa alta corrente elétrica no seu local, mas, por exemplo, se isso passar na sua instalação elétrica, ela pode induzir tensões nos equipamentos ou na rede elétrica, e você pode acabar levando um choque elétrico. No caso desses campos magnéticos, desses campos induzidos, os problemas que podem acontecer podem estar associados com os choques elétricos que você pode levar, ou até mesmo a influência que isso pode ocorrer nos equipamentos de comunicação, medição, controle e por aí vai. Aí, para evitar esses problemas, aí não existem algumas medidas de proteção. Uma delas seria procedimento de segurança, tanto das pessoas que vão fazer a manutenção do local, como procedimentos de segurança de instalações elétricas, como equipamentos que prevêem esse tipo de anomalia, né? Um deles seria o DPS, que ele consegue detectar essas anomalias de tensão
e proteger o seu sistema. Estabilizadores também, estabilizador de tensão, que é o que a gente utiliza para computadores, também são alguns tipos de equipamentos de proteção. Uma outra maneira de você evitar seria utilizar aterramentos, que é onde você vai fornecer um caminho de corrente elétrica para dessa tensão induzida, e aí ao invés de você receber essa carga de corrente e tensão, essa corrente ela vai para o terra, e tanto você como os seus equipamentos, né? E além disso, ainda existia a proteção dos equipamentos quanto a esses pontos. Os vídeos, aqui eu coloquei alguns vídeos complementares sobre o que a gente assistiu e sobre os sistemas que a gente mencionou. E como consideração final, eu acho que só é importante só retomar alguns pontos, né? A NR10 ela trata de critérios de segurança nas mais diversas áreas, né? Tanto áreas técnicas que a gente mencionou de geração, transmissão, distribuição de energia, até mesmo na parte de projeto, montagem e por aí vai. Então, ela é uma norma que os pontos de aplicação elas são bem amplos. O que nós falamos agora são somente dos riscos associados a isso. Do que a gente apresentou, o meu objetivo é que vocês consigam ter uma compreensão geral de quais são esses riscos, principalmente de maneira geral, o que são os riscos de contato elétrico e o que isso pode provocar os riscos, quais são esses riscos, o que pode acontecer quais são as consequências e como tentar evitá-las, né? Porém, quando vocês tratando profissionalmente sobre isso, ou até mesmo como aluno, vocês vão vai existir a necessidade de vocês se aprofundar sobre um ponto específico para vocês verificar todos os detalhes dele, tanto normas como questões técnicas para evitar e por aí vai. E aí, para tentar melhorar ou aprofundar nisso, eu propus para vocês o trabalho que eu mencionei, que tá aqui, que é a execução do artigo, que ele basicamente vai se resumir em vocês, primeiro, escolherem um risco do que eu mencionei para vocês, e aí um risco, um acidente, e a partir deles escrever um artigo onde eu gostaria que vocês mencionassem qual fenômeno e qual estudo de caso vocês estão fazendo, explicar como ele ocorre, mostrar um exemplo prático desse fenômeno, ou de um acidente que aconteceu, ou de uma descarga, enfim, por aí vai. Quais foram as consequências para esse estudo de caso específico, e falar de maneira geral de medidas de segurança que não foram observadas ou que ocasionaram ele, e o que poderia ser feito para tentar evitar esse tipo de problema. Lembrando que a data de entrega desse trabalho vai ser desse artigo será 8 de maio, né? Bem, pessoal, do conteúdo que eu tenho para passar para vocês seria isso. Alguém gostaria de fazer algum questionamento, alguma pergunta ou algo do tipo? Algo a... Vocês ainda estão por aí, pessoal? Tá tranquilo, professor. Alguma dificuldade com relação ao trabalho? Começaram a fazer, por aí vai? Ou com os outros trabalhos?
O momento de falar é agora. Bem, se... Bem, já que dadas essas informações, então por hoje é só. A gente se vê como semana que vem. Semana que vem nós é feriado, né? Então o nosso próximo encontro vai ser no dia 8 de maio.